Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje os santos irmãos Maria, Marta e Lázaro. A casa desses irmãos era um lar para Jesus. Nós poderíamos dizer assim, que eles eram os leigos mais íntimos de nosso Senhor. Tinha os apóstolos, dentre os apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos de Jesus, mas poderíamos dizer, dentre os leigos, Marta, Maria e Lázaro. Lá, a casa deles era lar para Jesus. Jesus não era visita, Jesus era da família. Era um lugar de descanso, era um lugar de acolhida. Eles eram amigos íntimos de nosso Senhor. E meus irmãos, não obstante isso, Jesus não os poupou do sofrimento. Eles eram amigos de nosso Senhor. E mesmo assim, eles experimentaram a doença, a morte, o luto, as lágrimas. Existe uma tentação, uma ideia louca, até mesmo transmitida por pregadores, de que quem aceita Jesus vai ser privado, livre, ficará imune de todo o sofrimento. E isso Deus nunca prometeu. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: quem acolhe Jesus na sua alma, no seu coração, na sua casa interior, não sofre sozinho, não sofre em desespero. O sofrimento será doído, as lágrimas acontecerão, e as lágrimas não serão expressão de descrença, de falta de fé, mas você nunca vai sofrer em desespero. Você vai carregar a sua cruz, mas não a carregará sozinho, e aquele sofrimento será uma ocasião para você crescer no amor e na fé em nosso Senhor. Vejam aqui, Marta sofrendo, chorando. Imagine, Jesus foi avisado que Lázaro tinha morrido. Jesus espera. Jesus não vai de imediato. Quando Jesus vai, ele já está morto. Já está em estado, diz assim: Senhor, já fede. E Jesus vai nessa situação. E diz que Marta, então, antes do milagre acontecer, Marta, quando ouve que Jesus estava se aproximando, Marta corre
vai ao encontro dele, diz: Senhor, versículo 21, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma queixa, velada, mas é uma queixa. Mas é uma queixa de quem tem fé. Isto é, só faz uma queixa dessa quem tem fé. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isto é, eu creio que tu és poderoso, que tu poderias ter evitado. Então existe uma fé, mas ainda não é uma fé perfeita. Existe uma lamentação. Existe aqui um desapontamento. Ela queria ser privada daquela dor, como nós, meus irmãos. Normalmente, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós pedimos que Deus nos livre desse sofrimento. Isso acontece. Pois bem, então ela diz isso, ela sente, mas o sofrimento não destruiu a sua fé. Porque mesmo naquele sofrimento, quando Jesus diz a ela, pergunta: você crê? Versículo 25. Jesus pergunta aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E Jesus pergunta: crês isso? E ela faz uma proclamação de fé igual a de Pedro. Eu creio, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Não foi essa a proclamação de fé de Jesus, de Pedro a Jesus? Quando Pedro disse: eu creio que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O sofrimento não destruiu a sua fé. Diante disso, nós devemos nos perguntar: e a minha fé? Meus irmãos, todos nós temos sofrimento. Isto é, todos nós de alguma maneira temos essa frase dentro de nós: Senhor, Tu poderias ter evitado isso. Tu poderias ter evitado esse sofrimento. Mas Deus não evitou. E como é que continua a sua fé diante disso? Diante da morte, diante da doença, diante de um problema familiar. Senhor, que família complicada. Em que família complicada eu vim nascer? Você pode dizer isso. Não tive pai, não tive mãe. Não sei qual é o seu contexto. Senhor, por que é que eu nasci com essa dificuldade, com essa limitação, com essa inclinação errada? Por que eu nasci desse jeito, Senhor? Senhor, por que essa enfermidade da qual eu não me livro e que torna a minha vida tão mais difícil? Eu não sei, eu poderia aqui começar a elencar vários problemas, várias dificuldades, vários sofrimentos, mas a pergunta é: como tem estado a sua fé? Ela tem subsistido? Ela tem aguentado? Você com lágrimas nos olhos, você tem dito como Marta: mas eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Que Tu és o Messias, o meu Salvador. Eu creio firmemente no Teu amor. Quando Marta diz isso, ela renova a sua amizade com o nosso Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio na Tua amizade. Embora eu não compreenda os Teus caminhos na minha vida. Meus irmãos, crer em Deus não é ter a pretensão de dizer: eu conheço Deus como a palma da minha mão. Ninguém conhece Deus como a palma da própria mão. Ninguém conhece os desígnios de Deus. Por que é que Deus está permitindo essa dor
na sua vida, não obstante você já tenha rezado tanto, pedindo a Deus um alívio até. E às vezes a situação não só não alivia, como piora. E você é chamado a proclamar a sua fé e dizer com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, com o peso da cruz: Senhor, eu creio em Ti. Jesus, eu confio em Vós. Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quando o Papa Bento XVI, no dia 28 de maio de 2006, ele foi à Polônia, ele visitou aquele campo de concentração em Auschwitz, ali onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas, a grande maioria judeus, onde mulheres, crianças e idosos sequer eram registrados, chegavam, eram despidos e levados para a câmara de gás. Quer dizer, nós temos este número, mas muito provavelmente muitos mais ali foram assassinados. Então, um lugar trágico, de um sofrimento horrendo, tremendo, desumano, diabólico. O Papa então passa sozinho pelos portões de Auschwitz, vai para o muro do fuzilamento, faz uma oração, cumprimenta alguns dos sobreviventes e no discurso final em Birkenau, na Polônia ainda, ele faz a seguinte pergunta: onde estava Deus que permitiu tudo aquilo? A imprensa sensacionalista diz: o Papa perdeu a fé. Diante do sofrimento, o Papa questionou Deus. Não. Primeiro ele estava ali assumindo o grito daquelas pessoas que ali morreram. Onde está Deus que permite tudo isso? Segundo, ele estava rezando o Salmo 44. Terceiro, meus irmãos, ele estava, como ele mesmo disse, neste mesmo discurso, mas que a imprensa sensacionalista quer fazer, né? Arruaça, então disse só isso, mas logo depois ele falou que nós não devemos querer perscrutar os segredos de Deus e nem nos tornar juízes do Senhor. Isto é, querer julgar Deus, querer condenar Deus, ou querer compreender os seus desígnios. Nós não compreenderemos muitos dos desígnios de Deus. Que cada um aqui, meu santinho, olhe a sua vida, a sua história, e já faça um ato de fé para o seu futuro. Quem aqui sabe o que nos aguarda no futuro? Todos nós pensamos que vamos viver muito, que vamos morrer velhinhos, mas quem garante que vamos viver muito, vamos morrer velhinhos, e quem nos garante como iremos terminar os dias da nossa vida? Quem nos garante? Mas uma coisa, meus santos, nós podemos ter garantia: Ele estará conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele nos prometeu. E se nós nos mantivermos na sua amizade, até as situações mais drásticas e trágicas concorrerão para o nosso crescimento na fé, no amor, no nosso amadurecimento espiritual, no nosso crescimento na amizade com Ele, como foi aqui para Marta, que começa questionando, se lamentando. É uma queixa de quem ama. Ela ama Jesus.
E Jesus sabia que era por ele amado, por ela amado. Jesus sabia, mas era uma queixa. Mas aquele sofrimento a levou a um amor mais puro, a uma fé mais verdadeira. Que hoje então, meus santos, diante desta memória, diante desta palavra, peçamos a Deus que nos fortaleça a fé. Que neste ofertório que nós iremos fazer, oferte sua vida, seus sofrimentos, suas cruzes, suas decepções, seus questionamentos. Por que, Senhor? Por que desse jeito? Por que assim? Ofereça neste ofertório, pedindo que assim como o Espírito Santo virá sobre o pão e o vinho e os transformará em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, que o Espírito Santo venha sobre os seus sofrimentos, o seu coração sofrido, a sua alma abatida, e ressuscite um homem, uma mulher de fé, que ama nosso Senhor e que mesmo com lágrimas nos olhos, diz como Marta: sim, Senhor, eu creio em Ti firmemente, eu creio que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.